Nessa caminhada da nossa vida, onde a gente sai do ponto A, quando a gente começa a investir, até a gente atingir a nossa liberdade financeira, existem alguns sinais que a gente vai entendendo e a gente vai identificando, que vai mostrando pra gente se a gente tá no caminho certo ou não, rumo à nossa liberdade financeira. E um dos sinais mais importantes é o sinal comportamental, a forma como a gente identifica algumas coisas, a forma como a gente lida com algumas situações, e tudo isso vai mostrando pra gente se a gente tá ou não tá no caminho certo. E nesse vídeo, a gente vai conversar sobre alguns sinais que, se tá acontecendo com você, você tá ficando rico e nem sabe. Independente se você tá começando do zero, independente se você começou seus aportes agora, independente de quanto patrimônio você tem, quanto dinheiro você tem para investir. A gente vai falar muito sobre comportamento, é um dos vídeos que eu mais gosto. Vocês sabem que quando eu pego o microfonezinho aqui, é aquele vídeo mais descontraído, você não precisa estar com papel e caneta na mão aí, a gente não tá lendo nenhum relatório de fundo imobiliário, não tá analisando preço teto nem nada disso, mas eu até uso dizer que é um dos vídeos que você mais vai aprender, porque a gente vai falar de vida real, de experiências, de coisa realmente que você passa no dia a dia. Então não precisa se preocupar aí em ser um vídeo mais técnico. Fica tranquilo aí, eu até peguei 3 livros pra gente falar um pouco mais sobre eles. Vocês estão sempre me pedindo aqui, né, indicações de livros. Eu peguei 3 aqui, a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Eu até gosto desse estilo de vídeo aqui, porque eu comentei em vídeos passados que tem alguns vídeos que eu quero acompanhar o que a pessoa tá falando, mas às vezes tô fazendo outra coisa. Tô lavando louça, tô em casa comendo alguma coisa do mais tal. Não dá pra ser um vídeo tão técnico. Eu até faço isso com os vídeos do Economista Sincero. Aliás, um abraço pro Charlão aí, gosto demais dele. Todos os vídeos do Charlão eu assisto, e eu assisto lavando louça. Então se você estiver lavando louça aí, aproveita e deixa aqui nos comentários. Lucas, eu tô lavando louça assistindo seu vídeo aí. É esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui mesmo, pra você ficar mais tranquilo, mas prestar bem atenção no que eu tô falando, que eu tenho certeza que você vai identificar algumas coisas aqui que em algum momento você vai falar, caramba, é isso aí mesmo, eu penso dessa forma, ou até, caramba, eu preciso calibrar isso aqui porque eu tô pensando um pouco diferente. É claro que eu não tô aqui pra ficar ditando regra pra você, né? Mas presta atenção no que eu tô falando, que eu tenho certeza que isso aqui vai gerar muita mudança e você vai conseguir entender alguns sinais que, se tá acontecendo com você, você tá ficando rico e nem sabe. Primeiro sinal de todo mundo que tá começando ou na trajetória, né, de mudar de vida, de sair do ponto A e pro ponto B, independente se tá saindo do ponto -1, sei lá, tá endividado ou tá sem reserva de emergência, ou se já começou aportando aí 1.000, 2.000 reais por mês. Todo mundo que tá em fase de crescimento não tem mais paciência com quem é vitimista, porque para você sair do ponto que você tá hoje e você avançar para horizontes maiores, você entende que a responsabilidade é totalmente sua e você é o único responsável por ter se colocado no lugar que você tá. Eu sei que dói um pouco, né? Bate um pouco quando a gente fala disso e às vezes a pessoa tá endividada ou tá passando uma situação um pouco complicada. Só que quando a pessoa tem a humildade suficiente pra entender assim, caramba, se eu tô endividado, eu me coloquei nessa situação, aprendi coisas ruins ou tive comportamento ruim com o meu dinheiro, eu preciso desaprender isso ou aprender como resolver pra depois aprender de jeito certo. Aí sim a pessoa já mudou a mentalidade dela e não importa se ela tá endividada. Em algum momento ela vai sair dessa situação e ela vai conseguir ganhar mais dinheiro. Agora, quando a pessoa fica só se vitimizando, a pessoa tá reclamando de tudo que ela tá fazendo, essa pessoa não consegue sair do lugar. E quem tá em fase de crescimento, principalmente quem tá aprendendo a investir, quem tá lendo bons livros e tudo mais, não tem paciência com essas pessoas, cara, porque não tem como você tá em uma frequência crescendo, você aprendendo a investir, você aprendendo a olhar o mundo de uma ótica diferente, até porque quem é investidor olha o pessimismo como oportunidade, você não consegue mais ter paciência com quem só olha pro contexto e vai se vitimizando e vai reclamando de tudo. Então esse é o primeiro sinal. Se está acontecendo com você, não importa se você ainda não tem dinheiro para aportar, se você já tem patrimônio investido ou se você não consegue investir tanto. Se você não tem mais paciência com quem é vitimista e reclamão, você está no caminho certo. Segundo sinal, você entendeu a importância de você ser intencional e estratégico nas suas amizades. E presta atenção no que eu tô falando. Eu tô falando para você se afastar das pessoas que você tá e é todo mundo ruim, ninguém presta só porque as pessoas não investem. Não é isso. Às vezes você até tem que filtrar algumas amizades que você tem aí. Mas nesse livro aqui, ó, especialista em pessoas, que se você ainda não leu, lê esse livro porque é muito bom. O Thiago Brunet, ele usa até uma base bíblica para explicar que existem amigos necessários, amigos estratégicos e amigos íntimos. Então, dentro dos amigos que você tem, das suas amizades, do seu ciclo de amizade, você tem essas 3 categorias de amizades e você precisa categorizar, ou precisa pelo menos entender quem são os amigos estratégicos, os amigos necessários e os amigos íntimos que você tem, para você não confundir a comunicação que você tem com cada um e você ser intencional com cada tipo de amizade. Os amigos estratégicos são os amigos que você precisa se conectar para você pensar de uma forma diferente, para você agregar
agregar valor na vida dessas pessoas e elas agregarem valor na sua vida também, ou você também aprender coisas com essas pessoas que são pessoas que estão num nível diferente do seu. Então, você ser estratégico, como por exemplo, você pagar para ter acesso a pessoas que ganham mais do que você, é uma sabedoria que você precisa buscar, porque se você hoje ganha 5 mil reais e você se conecta com pessoas que ganham 10 mil, você vai ver que a conversa dessas pessoas é diferente, os ambientes são diferentes, a mentalidade é diferente e você precisa receber conselho de pessoas que estão onde você quer chegar. Então você precisa ser estratégico nessas amizades. Eu sempre falo que faz muita diferença você conversar com pessoas que estão em níveis diferentes do seu, porque você pode aprender com essas pessoas e também entender quais foram os erros que essas pessoas cometeram. Você não precisa cometer os mesmos erros. Então você precisa ser intencional e estratégico nessas amizades. Não tem problema nenhum ser uma troca de experiências. É por isso que você tem que estudar, você precisa ter um conhecimento além do básico e além do convencional, porque quando você tiver nessa oportunidade de se conectar com pessoas que estão num nível acima do seu, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja fisicamente, às vezes você tá querendo fazer academia, você precisa se conectar com pessoas que estão treinando, cara. Senão você vai estar na roda de um monte de gente que ignora isso, logo você vai ser a pessoa que ignora também. Você precisa se conectar com pessoas que estão na mesma frequência, pensando na mesma coisa, falando a mesma coisa, para você buscar os mesmos resultados. Então, leia esse livro aqui, Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, e se você já entendeu a importância de ser intencional e estratégico nas suas amizades, com certeza você tá ficando rico e nem sabe. Terceiro ponto, você entende a importância de se posicionar e ter opinião própria. Isso aqui é algo que muita gente tem deixado de lado nos dias de hoje, principalmente porque quando a gente fala se posicionar, a pessoa acredita que é se posicionar politicamente só, ou defender algo que outras pessoas possam olhar pra ela e pensar assim, nossa, eu não gosto mais dessa pessoa porque ela se posicionou em relação àquilo. Mas uma das coisas mais importantes que tem, e isso aqui é um posicionamento de uma pessoa que quer enriquecer, é você se posicionar em relação às coisas que você gosta e não gosta e você ter opinião própria para você não ser usado como massa de manobra. Seja politicamente, seja por qualquer coisa, cara. Você precisa ter opinião própria, que senão você nunca vai saber aonde você tá e onde você quer chegar. Hoje em dia, eu vejo quão é importante a gente ter opinião própria sobre todos os assuntos. É claro que você não precisa dominar todas as áreas, mas você precisa ter uma opinião política, você precisa ter uma opinião sobre casamento, você precisa ter uma opinião sobre o que você acha certo ou errado. Você precisa ter uma opinião sobre a área espiritual, a área conjugal. Você precisa saber aonde você tá e para onde você quer chegar, e para isso você precisa se posicionar e ter opinião própria. Por exemplo, eu falo abertamente aqui de várias coisas que eu estou me posicionando. Eu sou um cristão, eu leio a Bíblia, eu tenho os meus hábitos junto com a minha esposa e eu defendo muito isso, mas eu também respeito as pessoas que pensam diferente, mas eu tenho a minha opinião sobre essas coisas e a minha opinião é muito certeira sobre pontos em que eu concordo e pontos que eu não concordo. Qual é o problema de você não se posicionar e não ter opinião própria? Qualquer pessoa, ou até um cético que chega com qualquer opinião, ele te convence, porque ele tem uma opinião sobre aquilo e você não tem. Então, quando a gente traz isso mais para a área de investimentos, quando eu falo de ter opinião própria, é você ter estratégia, é você saber fazer uma boa análise, é você saber o que faz ou não faz sentido para sua carteira, é você estudar opiniões diversas de vários investidores e você entender qual tá mais dentro do seu perfil e dentro do seu viés comportamental. Tudo isso faz parte dos seus investimentos. Agora, se você é uma pessoa que qualquer opinião você já tá pegando seu dinheiro e colocando, é muito fácil você perder dinheiro por conta disso. Você vai ficar investindo com base em notícias, você vai sempre buscar alternativas mais rápidas e a consequência disso é você perder dinheiro. Então, se posicionar em todas as áreas da sua vida, principalmente nessa área financeira, buscando mais conhecimento, tendo estratégia e sabendo o que você está fazendo, é algo que, se já está acontecendo com você, você está na direção certíssima. E a gente vai aprimorando cada vez mais isso quanto mais a gente vai estudando. Outro sinal é você preferir comprar algo de melhor qualidade do que você comprar algo ruim só porque tá barato. E presta atenção, tá? Porque eu não tô falando aqui que você não tem que economizar e ficar só pagando caro nas coisas, não. É inteligência você buscar pelo melhor preço, você fazer um levantamento aí, por exemplo, quer comprar uma geladeira. Cara, entra lá em vários sites, vai na loja, vê aquele produto, mas procure pela melhor opção. Só que quando você passa
passa a entender que é melhor você comprar algo de qualidade do que você comprar algo ruim só porque tá barato, isso daí já é um sinal que a sua mentalidade mudou. Tem muita gente que paga mais barato na geladeira porque, eu vou comprar isso aí mesmo que tá barato, daqui 6 meses a geladeira tá ruim, a pessoa tem que comprar outra geladeira, depois de 6 meses a geladeira tá ruim de novo, enquanto se ela tivesse economizado um pouquinho mais e comprado uma geladeira melhor, mesmo que tivesse caro, mas ela tivesse se planejado para comprar algo de melhor qualidade, ela não teria que ter a dor de cabeça de comprar 2 geladeiras, ou comprado uma geladeira ruim, depois ter que mandado para arrumar, e a pessoa vai gastando energia com isso, quando no fundo ela tá comprando algo barato e ruim, sendo que ela podia ter juntado dinheiro, se planejado e comprado algo de melhor qualidade. Eu sei que isso aqui é algo que muita gente não concorda, tem gente que vai no barato mesmo, só que aquele ditado é muito verdadeiro, né? É o barato que sai caro. É lógico que você não precisa ficar comprando coisas que você não tem condição, não tô falando disso, mas eu tô falando de você optar por comprar algo de melhor qualidade do que você comprar algo ruim e barato. Tem gente que só vai no mais barato e tá sempre com dor de cabeça, cara. É igual você levar o carro no mecânico, que é o mais barato, o que acontece? O carro tá sempre no mecânico. Então só de mudar esse padrão de mentalidade já faz com que a gente ganhe dinheiro por estar optando por coisas de melhor qualidade, e aí a gente precisa ter um bom planejamento pra gente também não ficar pagando caro nas coisas, enquanto a gente pode ter várias opções da mesma qualidade num preço mais barato. Outro sinal que é extremamente importante é você não colocar a confiança no seu dinheiro. E isso é um ponto até bíblico, né? Na verdade, é um ponto que muita gente confunde. Muita gente fala assim, não, você não pode ser rico, você não pode ganhar dinheiro, porque dinheiro é a raiz de todos os males. Só que você pode até abrir ali em Salmos 68, 2b, que você vai encontrar uma frase assim, ó. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. A Bíblia deixa bem clara que o problema é você confiar mais no seu dinheiro, no seu patrimônio, que confiar em Deus. E quando você começa a ganhar mais dinheiro, quando você está crescendo patrimonialmente, se você passa a colocar a sua confiança no dinheiro, o que acontece quando a bolsa cai? Você fica mal pra caramba, você fica desesperado, você acha que você não tem valor nenhum mais se o seu patrimônio diminui, às vezes você tem que pagar alguma coisa, você tem que pegar uma parcela daquilo que você tem investido para você que tá na dívida, enfim, pode acontecer várias situações. Só que se a sua confiança está no dinheiro, se você não tem dinheiro, você não tem confiança nenhuma. Então se você já entendeu que você não deve colocar a sua confiança no seu patrimônio e que a sua confiança não tem que estar baseada no dinheiro que você tem, você já tá no caminho certo. E quanto mais dinheiro você tiver, isso não vai te afetar. Agora, se a sua confiança tá no seu dinheiro, se você cresce seu patrimônio, você tá confiante. Se você perde um pouquinho, você já tá mal pra caramba. E se você tá sem dinheiro, você se sente um ninguém, você se sente um lixo e você nem sabe mais se você tem capacidade de fazer mais dinheiro. Então, não colocar a confiança no dinheiro é algo bíblico, é algo que eu sigo e é algo que eu aprendi ao longo do tempo. Porque quando eu tava começando meu patrimônio também, cara, eu passei uma fase difícil, porque se eu tava com um patrimônio bom, recebendo bons dividendos, eu tava bem, se aquilo ali se desestabilizava um pouquinho, eu já ficava mal. Naquele momento eu tava confiando no dinheiro, isso é extremamente ruim, isso é prejudicial pra caramba também, pra nossa mentalidade, pro nosso dia a dia. Então não coloque a confiança no seu dinheiro, coloque a confiança em Deus, que isso aí faz muito mais diferença. Sexto ponto, você não odeia ricos. Hoje em dia no Brasil é bonito, né? É até um sinônimo de humildade as pessoas acharem que você querer tirar do rico e dar pro pobre é algo muito satisfatório. Só que as pessoas, elas trabalham a vida toda porque elas querem ganhar mais dinheiro e ter liberdade financeira. E muita gente odeia o rico, cara. Então ela nunca vai conseguir chegar naquele patamar porque até mentalmente ela não consegue aceitar que outras pessoas possam enriquecer de forma honesta, de forma lícita. E eu sei que vocês estão aqui, vocês não odeiam ricos. Só que até algo pra gente frisar que tudo aquilo que a gente odeia, a gente afasta. Então não adianta você querer ter patrimônio, ter dinheiro, se você odeia uma pessoa que tem dinheiro. Até no livro O Segredamente Milionário, o Tim Harvecker, ele fala que riqueza é um padrão. Então se a gente quer ser rico, basta fazer o que as pessoas ricas fazem. Então a gente pode replicar aquilo que as pessoas de sucesso fazem. Se a gente segue pelo mesmo caminho, a gente também consegue replicar a forma como essas pessoas investem, os livros que essas pessoas estudam, a forma como essas pessoas se comportam, e tudo isso tem relação em você não odiar uma pessoa rica. Eu sei que vocês estão aqui e não odeiam, mas se você já não odeia rico, isso daí já é 90% do caminho, porque se a pessoa odeia quem é rico, odeia quem tem dinheiro, cara, não adianta. A pessoa pode até ganhar dinheiro, ela nunca vai se sentir satisfeita, feliz, porque ela tá almejando mais do que outra pessoa tem, do que aquilo que ela tá construindo. Outro sinal extremamente importante é se o seu carro e a sua casa são organizados. Eu até fiz um vídeo aqui comentando como o seu carro fala muito sobre a sua vida financeira, e o que eu quis dizer nesse vídeo é que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então, se você tem uma casa desorganizada,
desorganizada, você vai replicar esse padrão em outras coisas. Então você pode ver que muito provavelmente seu carro também tá desorganizado. Aí você vai para sua vida financeira, tá totalmente desorganizada, você não sabe o quanto entra, o quanto sai. Você pode até ganhar dinheiro, mas você vai notar que o padrão de desorganização, ele está presente em todas as áreas da sua vida. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, você entra dentro do carro da pessoa, tá extremamente desorganizado. A vida da pessoa é uma bagunça, às vezes a pessoa briga o dia inteiro e tudo isso é um padrão comportamental, independente se você ganha pouco ou muito dinheiro. Se o seu carro e a sua casa tá sempre organizado, ou se você pelo menos tenta manter isso organizado, isso aí já fala muito sobre a sua vida financeira. Eu sei que tem gente que tem criança, eu sei que tem gente que às vezes não consegue ter uma casa extremamente organizada todos os dias, porque não tem dinheiro para pagar uma faxineira, alguém que apoia ali dentro de casa, mas eu não tô falando dessa questão. Eu tô falando de você realmente notar que o seu carro, a sua casa, eles precisam estar organizados, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Como a gente fala, né? Você precisa acordar e arrumar a cama. Por que você precisa fazer isso? Porque isso faz parte de um padrão, faz parte de um comportamento. Logo, você acorda, arruma a sua cama, você deixa a louça sempre lavada, você deixa a sua casa limpa, seu carro limpo. Isso é um padrão. Você precisa se formatar nesse padrão para que você tenha uma boa organização. E se você faz isso, logo você vai perceber que em algum momento você vai começar a organizar melhor a sua vida financeira. Ou às vezes você começa a organizar melhor a sua vida financeira, você começa a replicar essa organização em outras coisas também, e isso é um padrão de riqueza. Oitavo sinal, você é grato pelo que você já tem e você almeja sempre algo a mais. Isso aqui tem muito a ver com o outro sinal que eu vou falar, que é você entender o que é escassez. Por quê? Porque tanto você ser grato pelo que você já tem, mas sempre receber algo a mais, isso já é totalmente o inverso de você não ser uma pessoa escassa. O que é uma pessoa escassa? É você ter todas as possibilidades de você crescer, de você expandir aquilo que você faz, de você gerar mais valor para a sociedade, você ter todas essas oportunidades de você investir seu dinheiro, potencializar uma empresa e você não fazer por livre e espontânea vontade. Tem muita gente que confunde isso com humildade, né? Muita gente fala assim, não, eu não quero fazer nada demais porque para mim tá bom. Cara, quanto mais você faz, mais você movimenta as coisas. Por exemplo, quanto mais eu invisto em uma empresa, mais essa empresa cresce, mais pessoas vão sendo contratadas, mais o mercado cresce, mais a economia cresce e assim a gente vai girando toda uma cadeia gigantesca. E isso tudo começou lá atrás, em eu querer ser uma pessoa melhor, ganhar mais dinheiro, investir meu dinheiro para investir na empresa, para a empresa crescer, para contratar mais pessoas. Isso aí vai crescendo tudo à nossa volta. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, isso daí é muito filosófico, cara, parece muito bonito, mas na prática não é. Então pensa o seguinte, se você hoje começa a estudar sobre como abrir uma empresa, se você abre uma empresa, você vai ter que colocar alguém lá dentro para trabalhar. Se a sua empresa cresce porque você cresceu, vão ter mais pessoas trabalhando, mais famílias vão sendo beneficiadas, mais famílias com mais dinheiro na economia, uma economia melhor, mais empresas melhores, e aí a gente vai girando tudo isso que a gente chama de giro da economia. Tudo começou lá atrás, comigo, com você, com outras pessoas querendo crescer e não estando estagnadas. Então, você ser grato pelo que você já tem, mas você almejar sempre a mais, você entender o que é escassez, é o que faz a diferença. Então, se você entende muito bem isso, tenho certeza que você tá no caminho certo. E por último, a gente também não pode deixar de falar que é você ter o seu dinheiro investido. Não adianta nada também você saber de tudo isso que eu tô falando e você ainda não começou a investir. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos, né, e vai estudando mais sobre investimentos, mas você precisa tomar uma decisão. Olha só, a gente tá com tudo praticamente subindo nesse ano, cara. Ibovespa subindo, fundos imobiliários subindo, ouro subindo, S&P 500 subindo. Se você só fica assistindo vídeos e você não investe seu dinheiro, você tá perdendo oportunidades. E você precisa começar independente do valor, porque é errando que você aprende e é vivenciando o mercado que você vai ficando melhor naquilo que você faz. Então, se você já está investindo seu dinheiro, com certeza você está à frente de 90% da população, porque nem 10% do brasileiro investe, cara. E é por isso que ainda existe muito espaço para os ativos crescerem, para o nível de consciência do mercado crescer e para os nossos investimentos também irem aumentando. E quanto mais pessoas investindo, mais toda essa roda vai girando, igual eu comentei com vocês agora aqui em cima. Quanto mais pessoas com nível de consciência mais alto sobre finanças, sobre dinheiro, sobre educação financeira, melhor são as pessoas, mais equilibrado fica o mercado e mais eficiente se torna a nossa economia. E pra gente finalizar, os 3 livros que eu comentei com vocês aqui, que eu vou deixar de indicação para vocês lerem. Um é o que eu já indiquei para vocês,
vocês o livro do Thiago Brunet, Especialista em Pessoas. Outro também é um livro do Thiago Brunet, que é O Dinheiro é Emocional. Livro muito bom, eu li recentemente esse livro aqui, cara, sensacional. E esse outro aqui é o Criação de Riqueza, do Paulo Vieira, um livro também que falar pra vocês. Se vocês não leram esses 3 livros aqui, leia. Coloca uma meta aí agora pra 2026, cara. Janeiro, fevereiro e março, vocês lerem 3 livros aqui. Esses 3 livros eu tenho certeza que vai mudar demais o ano de vocês. Se você já leu algum, comenta aqui embaixo também o que você achou. Mas são livros essenciais na vida do investidor, principalmente se você quer entender mais essa parte de comportamento sobre como você lida com o seu próprio dinheiro. Gostou desse vídeo? Então agora você vai passar um checklist em todos esses sinais que eu comentei com você e você vai deixar aqui nos comentários se você gabaritou esses 10 sinais e se tem algum ponto aqui que você tá buscando melhorar, se tá fazendo ou não diferença pra você, deixa pra mim aqui nos comentários e claro, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e o seu comentário, que isso aqui é muito importante pra entender se você tá gostando desse estilo de vídeo. Te vejo no próximo vídeo.